título. Olá, olá, meus queridos e queridas do terceiro ano, terceira série, né, do nosso querido Colégio Castro Alves. Mais uma vez, agora sendo gravados. Acolho e abraço virtualmente a todos vocês para mais uma aulinha de filosofia. Né? Nós fizemos até agora algumas orientações, ouvi algumas angústias, partilhei com vocês também algumas angústias. Eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve empatia, é assim que a gente vai descobrindo um ao outro, que a gente vai descobrindo caminhos, né? Nada na vida é dado por acaso. Nada na vida aparece por acaso. O acaso, talvez, para a filosofia, né? A gente está estudando filosofia, o acaso é uma coisa que não cola muito bem, né? As coisas estão dentro de uma dinâmica e à medida que essa dinâmica vai se desenvolvendo, à medida que essa dinâmica vai se efetivando, a gente vai descobrindo alternativas, a gente vai descobrindo mecanismos de como superar os obstáculos e de como superar as barreiras. Não se trata de autoajuda isso, tá? Se trata de buscas, se trata de descortinar objetivos, né? Se trata de pegar o bloco de mármore, descobrir o Davi que tem nele e fazer a imagem acontecer, conforme na mensagem que nós falamos antes do nosso momento aí inicial, tá bom? Meus caros, a título de conteúdo, eu vou terminar hoje a apostila referente aí à Idade Média. Para quem está acompanhando pela apostila, eu vou pegar a página 16, segunda coluna da 16, né? E a gente vai avançar um pouquinho na 16, chegar até a 18 e terminar esse negócio, tá? Terminar esse negócio. Eu preciso que vocês estejam em mãos aí com um materialzinho para anotação. A partir do materialzinho de anotação, a gente vai conversando, a gente vai analisando esse restante de material. Eu não fiz slide para a aula de hoje, tá? Não preparei slide para a aula de hoje, porque ficava faltando muito pouca coisa, e aí a gente vai mais tentar fazer uma conversa. Samuel, a apostila aqui para mim é a apostila 2. Sim, a apostila 2 é aula 4. Apostila 2, aula 4. Tá? Apostila 2, aula 4. Aí na semana que vem a gente já segue na apostila 5 e apostila 3, né, aula 5. Apostila 2, aula 4, segunda coluna. Fechado? Eu queria retomar com vocês uma ideia que a gente, como eu já tinha falado sobre ela, para a gente pegar aí um pontapé inicial para a nossa conversa de hoje. Até aqui, é preciso que vocês tenham fixado em mente dois elementos importantes para a gente entender esse movimento que foi a filosofia medieval. O primeiro elemento trata-se de que foi uma filosofia, de certa forma, totalmente carregada de elementos teológicos. Nós chamamos de teosofia. A filosofia medieval, ela foi, de certa forma, uma filosofia cristã. Por que é uma filosofia cristã? A filosofia medieval está aí no início da criação, fundamentação e expansão do dogma cristão. Quando eu falo dogma, eu estou falando assim, o código de doutrinas que toda religião tem. O código de verdades, aquilo que toda religião considera como verdade, aquilo que toda religião considera como doutrina. Tá? A filosofia medieval, então, ela está aí no início dessa formulação teórica do dogma e da expansão do dogma. Esse é o primeiro movimento que eu quero que vocês entendam. É uma filosofia absolutamente marcada pela teologia, tá? Inclusive, a filosofia ela funciona como uma espécie de serva da teologia. Por isso a gente usou o termo... A gente não, a apostila de vocês usou o termo filosofia. E é uma filosofia absolutamente de caráter teocêntrico, até porque ela nasce, desenvolve dentro de uma cultura teocêntrica. Então, ela vai versar sobre valores do teocentrismo. Tá?
Segundo momento, que é importante para a gente entender isso. Isso que eu estou chamando de filosofia medieval ou de filosofia cristã, ela se desenvolveu em dois movimentos. Dois movimentos. Patrística, que foi o movimento ali dos primeiros séculos da era cristã, finalzinho do século III, século IV, século V, esses primeiros séculos ali da era cristã. Chamou-se patrística justamente por filosofia que está ali na base, na origem, né? E está ligada aos grandes pais da igreja, aos grandes padres da igreja, aqueles que primeiro formularam os dogmas cristãos. Essa filosofia chamada patrística, ela teve uma influência platônica muito grande, e até eu cheguei a falar para vocês, foi uma espécie de releitura cristã do pensamento de Platão, sobretudo do neoplatonismo, né? Essa corrente que se desenvolve ali após a morte de Platão, né? Depois que Platão morre, o neoplatonismo ele nasce ali na academia platônica e depois ele vai se expandindo por toda a região conhecida, tá? E ela teve o seu auge com o pensamento de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, pensador que foi extremamente importante ali nesse início da era cristã, né, que teorizou muito a questão do livre-arbítrio, a questão do mal, a questão da liberdade de escolha, do pecado, né? Agostinho teorizou bastante essas questões e ele marca o auge do que a gente chamou de patrística. No polo oposto, depois ali na Baixa Idade Média, estou falando aqui a partir do século X, mais ou menos, a gente tem um modelo de filosofia, né, que ficou conhecida como escolástica. Essa filosofia chamada de escolástica, ela tem esse nome justamente porque é nessa época em que são criadas as primeiras escolas de teologia, no sentido de difundir e ensinar o pensamento cristão, ou preparar pessoas para a parte do ensino da doutrina cristã que já estava formulada nesse contexto, né? A escolástica tem o seu expoente, tem o seu nome máximo, o filósofo Tomás de Aquino, que é um filósofo italiano, nascido em Milão, é um monge, tá? Tomás de Aquino, ele tenta fazer uma síntese da filosofia de Aristóteles, tá? Ele utiliza muito o pensamento aristotélico, sobretudo a lógica de Aristóteles, a sistematização do pensamento aristotélico. Ele utiliza bastante isso na formulação da sua filosofia, que é uma teologia, de certa forma, também, né? Então, ou seja, enquanto a patrística teve influência do pensamento de Platão, sobretudo do neoplatonismo, a escolástica teve uma fundamentação a partir do pensamento de Aristóteles. Então, ou seja, se a patrística fez uma leitura cristã de Platão, a escolástica faz uma leitura cristã da filosofia aristotélica. Percebem vocês que a filosofia grega antiga ela está fundamentando esse período que a gente está chamando de Idade Média. Os conceitos filosóficos do pensamento clássico foram relidos e reinterpretados à luz desse novo momento que a gente agora está chamando de Idade Média. Tranquilo? Então é sobre esse período que a gente vai falar agora, que é o período da escolástica, mais especificamente do pensamento de Tomás de Aquino, que foi extremamente importante para a propagação, né, para a fundamentação teológica e depois o consequente ensino, a consequente propagação da doutrina cristã, tá bom? Faz um parêntese aí, meus caros,
Tem um filme maravilhoso chamado Em Nome do Pai. Em Nome do Pai, Em Nome do Pai. Estava confundindo com Em Nome de Deus, que é outra coisa. Em Nome do Pai, não sei se eu já falei desse filme para vocês. O Em Nome do Pai é um filme que fala sobre esse momento, o contexto em que se dá o Em Nome do Pai desenvolve-se dentro desse período aí da Idade Média chamada escolástica, né? E é um filme antigo, mas ele é muito rico em contexto histórico, em informações filosóficas desse contexto histórico. Dá para vocês entenderem muito bem sobre a escolástica. Pesquisem se tem esse filme em algum recurso aí, tipo Netflix ou outra fonte que vocês utilizam para assistir filme. Não sei se tem no YouTube, uma época chegou até a aparecer ele lá no YouTube. Se não ele todo, aparece alguns pedaços. Aí vocês poderiam assistir os pedaços que aparecem para vocês entenderem um pouquinho o contexto de Idade Média, filosofia escolástica e pensamento escolástico, né? O filme, sem nenhum spoiler, o filme ele trata-se da relação amorosa entre o Abelardo e a Heloísa, né? O Abelardo ele era um monge, um teólogo, um padre, e ele se apaixona pela Heloísa, que era sobrinha do bispo da cidade. Nessa época, os bispos, os padres, né, os bispos podiam se casar e tal, tinham família. Tá travando? Samuel falou que tá travando aí. Para mais alguém tá travando, gente? Então, o Abelardo ele se apaixona pela. Para mim aqui não tá travando, não, tá? Acho que tá normal. Então, acho que dê uma olhadinha nos seus recursos aí, meu querido. Acho que pelo que os meninos estão falando aqui, não está não. Então, o filme ele fala muito desse romance do Abelardo com a Heloísa, todo dentro de um contexto de escolástica, né? O Abelardo era um professor de teologia. Então, quem tiver interesse, pesquisem. Vocês não, eu tenho ele em DVD, mas não tem como a gente usar o DVD agora, nesse momento, em sala. Mas se vocês quiserem, dá uma pesquisadinha aí, de repente vocês conseguem achar, tá? Então, é desse período que a gente vai falar. Fecha o parênteses. Tá? A obra de Tomás de Aquino, a filosofia de Tomás de Aquino, ela é orientada por dois princípios. Ou seja, o princípio teológico, em que a filosofia ela é utilizada como pano de fundo, como fundamento para as investigações teológicas, sobretudo a filosofia de aristotélica. E a filosofia situa-se como uma espécie de serva da teologia. A filosofia submete-se à religião, porque só há uma única verdade, a verdade divina. Tudo quanto fugir da verdade divina tem que ser corrigido. Olha, esse cara está na época da fundamentação, da estruturação do ensino do dogma. Então, qual é o dogma que eu vou ensinar nas escolas de teologia? De que só há uma verdade, que é a verdade divina. Tudo que pode ser revelado, tudo que poderia ser revelado ao homem, o foi através de Cristo, o foi através da igreja. E é essa verdade que eu tenho que utilizar, e é essa verdade que a filosofia tem que fundamentar. Então, nada de investigações filosóficas de qualquer outra ordem. A filosofia tem que estar a serviço dessa verdade. Daí, Tomás de Aquino, então, vai aparecer aí como sendo o expoente de um movimento em que se propõe uma explicação racional da fé. A razão volta-se para ela mesma no sentido de compreender e explicar Deus. Deus aqui não pode ser só compreendido, ele tem que ser explicado. Porque se eu estou ensinando alguma coisa para alguém, eu tenho que explicar isso que eu estou ensinando.
Então não adianta aqui eu simplesmente compreender Deus, eu preciso explicar Deus. Logo, Deus ele passa a ser um objeto de estudo da teologia tomista, de Tomás de Aquino, da filosofia de Tomás de Aquino. Na obra que ele escreveu, chamada Suma Teológica, que é um calhamaço deste tamanho, misturando filosofia e teologia, ele vai usar toda a lógica aristotélica para explicar racionalmente a existência de Deus. Então, Tomás de Aquino, ele parte do princípio de que Deus ele pode ser uma categoria da razão. Tá? Atenção que isso já caiu em prova, inclusive, tá, meninos? Deus é uma categoria da razão. Ele não é somente esse ser abstrato com o qual nós lidamos a partir da nossa intuição, não. Ele também é, mas Deus é uma categoria da razão, ele é um objeto da razão. Ou seja, a minha racionalidade, o meu intelecto, a partir dos recursos da lógica, a partir da sistemática lógica, eu posso explicar Deus e provar racionalmente a existência de Deus. Tanto que lá na Suma Teológica de Tomás de Aquino, existe uma parada lá bem estranha, mas muito interessante, que são as 5 vias para se provar racionalmente a existência de Deus. E aí o que ele faz? Olha que coisa interessante. Ele pega as 4 causas aristotélicas, lembra delas que eu falei na aula de Aristóteles? Quais são elas? Lembra aí para mim, gente. Lembra que eu falei lá na aula de Aristóteles dessas 4 causas? Ele pega a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Né? Ele pega essa teoria das 4 causas em Aristóteles, e ele utiliza, ele faz uma releitura dessa teoria das 4 causas, e ele vai criar, então, a partir daí, as 5 vias para se provar a existência de Deus. Ele vai dizer assim: Deus pode ser provado pela razão. Eu posso, a partir das categorias do intelecto, a partir das categorias da razão, eu posso provar a existência de Deus. Então, meus queridos, Tomás de Aquino, ele vai fazer uma releitura da lógica aristotélica, da sistemática aristotélica, como eu já evidenciei, no sentido de provar aí a existência de Deus, tá bom? Na primeira coluna, na página 18 dessa aula, lá no último parágrafo, está falando sobre isso, que é onde eu vou me concentrar a partir de agora. Na sua Suma Teológica... Professor, Oi. esses 5 pontos de Aristóteles que você falou era o quê? Estou dizendo assim, o Tomás de Aquino, ele está usando a lógica aristotélica, né, toda a sistematização lógica que foi feita por Aristóteles, ele está pegando isso, utilizando isso agora, claro, que de forma relida, de forma reinterpretada, para dizer que eu posso, a partir da lógica, eu posso, a partir da razão, provar a existência de Deus. Então ele vai usar a teoria das 4 causas, por exemplo, a material, formal, eficiente, final e qual outra? Material, formal, eficiente, final. Tem 4. Tem 4, né? Ele pega essas. Você falou 5, mas eram só 4. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As 4 causas são Aristóteles. As 4 causas são aristotélicas. O Tomás de Aquino utiliza essas 4 causas para criar as 5 vias para provar a existência de Deus. As 5 vias para provar a existência de Deus, então, é uma consequência da leitura que ele teria feito de Aristóteles. Então Aristóteles não tem esse negócio de 5 pontos. Não, Aristóteles não. Aristóteles não. É uma releitura que ele faz. Isso é de Tomás de Aquino, entendi. Exatamente. Tomás de Aquino faz essa releitura do pensamento aristotélico, essa utilização de ideias de Aristóteles, da lógica, sobretudo da lógica de Aristóteles, para dizer assim, olha, Deus pode ser provado pelo intelecto.
Deus pode ser provado pela razão. Como que pode ser provado? Eu vou criar 5 vias para te explicar e para dizer que é possível utilizar a razão para provar a existência de Deus. Claro? Tranquilo? Entendi. Beleza? Então aqui a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar agora com essas 5 vias, né, que estão contidas lá no texto de Tomás de Aquino, chamado Suma Teológica, que está citada aí na apostila de vocês. A Suma Teológica é um conjunto de vários livros, né, um calhamaço assim, que ele escreveu sobre teologia e filosofia, toda utilizando a lógica aristotélica, né, do início ao fim, onde ele vai dizer que posso pegar a doutrina aristotélica, reler essa doutrina aristotélica, utilizar essa doutrina aristotélica e provar, né, a existência de Deus a partir dela. Então, vou ler o texto e a partir do texto a gente trabalha. O texto diz assim: na sua Suma Teológica, Aquino apresenta 5 vias para provar a existência de Deus. Todas elas são baseadas na ideia aristotélica de ato-potência. Olha a ideia do ato-potência que a gente trabalhou na aula sobre Aristóteles. Tudo que se move, isto é, passo, potência, ato, como semente da origem à planta, existe. Com isso, é perceptível dele, pode-se inferir sentenças genéricas e universais. Tudo que existe, se move, tem um fim, que é aproximar-se do bem, ou seja, a releitura agora, Deus. Da mesma forma, lembre que Aristóteles era um ser classificador e distinguia as coisas da sua menor até a maior complexidade. Assim, naturalmente, o menor tem de se dirigir ao maior, o menos complexo ao mais complexo, e assim por diante. De posse desse repertório, desses conceitos aristotélicos, Aquino afirmou que Deus existe. Resumo disso aqui, gente, para não haver maiores complicações, né? Eu estou apegando conceitos filosóficos da filosofia de Aristóteles, claro, ato e potência, primeiro motor, 4 causas, todos esses conceitos filosóficos da filosofia aristotélica, eu estou pegando isso, manuseando esses conceitos para um objetivo. Qual? Provar que Deus existe. Tá claro, meninos, até aqui? Só o Samuel que manifestou dúvida, para outros também está claro? Eu estou pegando conceitos da filosofia de aristotélica, manipulando esses conceitos, manuseando esses conceitos com uma finalidade: provar que Deus existe. Tá? E aí, o Aquino teria falado, por exemplo, assim: olha, o primeiro motor do Aristóteles é Deus. Lembra do primeiro motor? Aquilo que dá origem a todo movimento, mas ele mesmo não se move? Pois é. Deus, no ato da criação, fez surgir tudo o que existe, mas ele, no entanto, não foi criado por ninguém. Ele é causa de si mesmo. Percebe como é que o conceito de primeiro motor é lido à luz de conhecimentos cristãos, de verdades e de dogmas cristãos. Tá? Então aqui eu tenho o quê? Estou pegando toda essa lógica, todo esse raciocínio lógico. Eu estou pegando e utilizando isso com uma finalidade. Qual a finalidade? Provar a existência de Deus. E aí, para a gente caminhar para a conclusão, o Tomás de Aquino teria criado 5 vias, 5 caminhos, 5 argumentos para dizer assim: Deus existe. E eu posso provar racionalmente. Primeira via. Se eu posso imaginar um ser, é porque esse ser existe. Lógica dele. Não é possível imaginar que um ser mova o outro e que gera o movimento de um objeto e essa cadeia siga até o infinito. É necessário que em um momento exista um ser que mova, mas que não seja movido por ninguém. Olha a lógica aristotélica aí, do primeiro motor.
nessa cadeia infinita de movimentos, eu tenho que admitir logicamente, gente, isso aqui é lógica, tá? Se uma coisa vai movendo a outra, se outra vai movendo a outra, se outra vai movendo a outra, nessa cadeia infinita de movimentos, eu tenho que admitir logicamente a possibilidade de chegar a um lugar que esse movimento teve origem. Concordam? Compreendem? Aliás, compreendem, não precisa concordar? Compreendem? Eu tenho que chegar a algum momento em que esse movimento teve origem. Essa origem do movimento, Aristóteles chamou de primeiro motor. O Tomás de Aquino está dizendo, olha, essa origem do movimento é Deus. Deus teria dado origem a tudo que há. Primeiro argumento. Segundo argumento, uma coisa causa a outra, e aí a história se repete. Até que haja uma coisa que causa sem ter sido criada. A causa primeira aristotélica aí. Ó. Causa primeira, a matéria-prima da qual tudo é originado. Se eu admito que na ordem das coisas existe uma espécie de repetição, se eu admito que na ordem das coisas existe uma espécie de repetição, eu tenho que chegar a admitir que haverá um momento em que isso teve uma origem. Aristóteles chamou de causa primária. Tomás de Aquino diz que essa origem é Deus. 3. Uma coisa é contingente e provém de outra que é igualmente contingente até o infinito. Para evitar isso, é necessário que alguma coisa seja necessária e que tenha gerado a primeira coisa contingente. A ideia de necessidade aí. Se eu estou fazendo esse movimento, né, de tentar descascar, pensa no efeito aqui de descascar a cebola. Eu tiro uma casca, chego numa outra. Tiro uma camada, chego numa outra. Tiro uma camada, chego numa outra. Tiro uma camada, chego numa outra. Uma hora eu vou ter que parar, meu filho. Uma hora eu vou ter que parar. Aquele miolinho da cebola ali, em torno do qual todas as camadas se geraram, uma hora eu vou ter que chegar nele. Tomás de Aquino está dizendo, é Deus. 4. Uma coisa é simples e derivada de outra que é mais complexa. E essa, por sua vez, deriva-se de outra que é mais complexa até um limite. Onde eu tenho que voltar novamente no origem. Um simples vai gerando um complexo, e vai gerando um outro complexo, e vai gerando um outro complexo, e vai gerando um outro complexo, até uma hora eu falo assim, caramba, tem que chegar num lugar. Tem que chegar num lugar. Por fim, tudo está relacionado e orienta-se a um fim. E deve haver um fim que não seja ao mesmo tempo o começo de outra coisa. Um dia as coisas vão chegar, a história, né, a realidade vai chegar num ponto de convergência onde não há mais começo de nada. Muitos autores, até falam aí, os autores mais contemporâneos, falam no fim da história. Né? Vai chegar um momento, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui, mas dá a ideia de que as coisas caminham para um determinado desfecho. Esse fim é Deus. Né? Então, o que eu tenho aqui? Gente, isso vai ser cobrado desse jeito em algum lugar? Duvido. Duvido. Não faço essa aposta. Mas é importante, agora, uma chave de leitura que eu estou dizendo. Olha, o cara está pegando toda a lógica aristotélica, todos os conceitos aristotélicos, e ele está manuseando esses conceitos de forma a reinterpretá-los do ponto de vista religioso cristão. Tá? Isso aqui está sendo feito. E é interessante que vocês entendam esse movimento. Precisa saber de cor essas 5 vias? Não, nem eu sei de cor. Tá? Nem eu sei de cor. Eu sei que elas existem, sei o que elas são, sei o que elas querem dizer e sei onde achá-las quando eu precisar. Mas se você me pede para fala de cor as 5 vias aí, eu não sei. Né? Até porque eu nunca me preocupei em decorar nada ao longo da minha vida.
Preocupei mais em entender e compreender as coisas. Então, o que que eu quero que vocês visualizem aqui, meus queridos? É um negócio, é um conhecimento que está cheio de raciocínio lógico, né? Está cheio de raciocínio lógico. Você tem que fazer esse raciocínio lógico para entender o quê? Que ele está pegando a lógica, ele está manipulando a lógica, ele está manuseando a lógica para dizer que eu posso provar a existência de Deus por meio da razão. Tá? Eu posso dizer que Deus existe porque a razão pode provar a sua existência. Isso é que é a chamada 5 vias da existência de Deus em Tomás de Aquino. É totalmente carregada de conceitos aristotélicos, tá? E aí, o que acha? É irrefutável? A apostila termina com essa pergunta. É forçação de barra? É apenas análise lógica? É apenas retórica lógica? O fato é que com Tomás de Aquino, a filosofia reencontrou um lugar no pensamento marcadamente teosófico. Tá? A filosofia ganha, sobretudo a lógica nesse período, ela ganhou um espaço muito grande. A retórica argumentativa também ganhou um espaço muito grande nesse período. Né? Então, parece que, de certa forma, aqui a filosofia ela vai ocupando o seu espaço de origem, que ela havia perdido um pouco ali, quando ela ficou muito espremidinha a serviço da teologia. Né? Aqui o raciocínio lógico ele tem um espaço enorme. E essas escolas de teologia do período da escolástica, gente, elas tinham uma repercussão enorme. Né? Os filhos dos nobres eram enviados para lá para estudar com os padres, porque eles tinham um conhecimento da lógica muito grande, da retórica, da argumentação. Estudava-se muito aritmética, matemática como um todo, né? Estudava-se muito lógica, estudava-se muito raciocínio lógico. Então, essas escolas elas fizeram muito sucesso na Idade Média. Os filhos dos nobres, geralmente de quem podia pagar por isso, né? Eram enviados a essas escolas, a esses mosteiros, para estudar. Para estudar com esses teólogos, com esses padres, que eram exímios professores, não só de teologia, mas de matemática, de lógica, de argumentação, estudava-se muito a princípios de astronomia também, de física. Né? Eram estudos de áreas muito voltadas à ciência, claro que dentro de um propósito. Né? E aí a gente tem até um equívoco, fazendo um parêntese. Muitas pessoas consideram a Idade Média como Idade das Trevas. A apostila de vocês, inclusive, fala disso lá no início, né, na introdução. Essa apostila 2 fala isso lá no início da introdução. É um equívoco, é um conhecimento equivocado, é uma informação equivocada quando a gente associa a Idade Média com a Idade das Trevas. Né? Não houve produção de conhecimento na Idade Média. Houve. E houve muita coisa. Então não teve produção de ciência? Teve muita coisa. O que, aí a gente pode fazer uma crítica, é que esse conhecimento era um conhecimento muito manipulado a serviço de interesses bastante específicos e que não contrariasse uma lógica religiosa. Né? É tão verdade que havia muita produção de ciência, muita produção de conhecimento nesse período, que várias pessoas foram mortas e queimadas, inclusive, por produzir conhecimento. Então, havia sim produção de conhecimento. Né? Na arte, as grandes catedrais góticas, né, que marcavam o período aí, áureo da arte medieval muito rica, né, na pintura, na escultura, na música, né? Eu estou imaginando aqui essas grandes catedrais europeias, aqueles vitrais enormes, e teve muita ciência ali para fazer aquilo ali, teve muita ciência. Numa época que não tinha tecnologia, você dizer que não, como é que você coloca uma catedral daquela enorme de pé sem as coisas que a gente tem hoje? Né? Tudo o que? Usando ciência, usando conhecimento. Só que esse conhecimento ele estava a serviço de uma finalidade. Que finalidade é essa? Uma finalidade religiosa.
né? Então, meus caros, a, a, esse período auge aí da Idade Média, que nós chamamos de escolástico, ele foi sim um período de grande produção de conhecimento. E o Tomás de Aquino foi um cara decisivo para esse período. Ele tinha um brilhantismo de entender lógica muito grande, né? Ele lia os textos aristotélicos e compreendia isso com uma facilidade muito grande, coisa que não é qualquer um. A galera do Contra vai dizer assim, só fazia isso mesmo. Uma vez eu fui falar, quase que eu morri de rir, né? Fui falar isso numa sala e o menino disse, professor, ele só fazia isso? Não tinha mais nada para fazer? Fato, é o ócio produtivo. O cara era um monge, vivia no mosteiro lá dominicano, a ordem de São Domingos era uma ordem religiosa da Idade Média, existe até hoje, tá? Mas ela nasceu nesse contexto aí, e é uma ordem que incentivava muito o estudo, e ainda hoje incentiva muito os estudos. Tanto que essas ordens religiosas, gente, tipo beneditinos, dominicanos, são ordens que incentivam muito o estudo. Cara, vai lá, minha querida. Camila tem que sair. A gente está terminando também. Obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Tenha um lindo dia, tá? É, Essas ordens, meninos, elas incentivavam muito o estudo. Estudo de música, estudo de literatura, estudo de artes, de ciência, né? De princípios de medicina que se conhecia naquela época. Os caras estudavam muito. O filme O Nome da Rosa fala bastante disso também. É um outro filme sobre filosofia medieval e sobre história medieval, que é muito interessante para vocês assistirem. É O Nome da Rosa. Não sei se eu já passei para vocês no segundo ano, eu acho que não. A gente trabalhou Idade Média lá, acho que não. Mas que mostra esse momento do auge da produção do conhecimento na Idade Média. Só, como eu falei, era um conhecimento direcionado para uma determinada finalidade, era uma finalidade religiosa. Não se podia ferir determinados princípios, né, que eram princípios religiosos, e nem se podia tentar contra a ordem política vigente. Não muito diferente de hoje. Né? Não muito diferente de hoje, salvaguardadas todas as proporções de tempo e de história, tá? Da minha parte é isso. Se não tiver nenhuma pergunta, comentário, eu fico por aqui.